E já que você falou de Boulos, eu quero falar o seguinte: ele nasceu nas páginas da Folha de São Paulo. Estranhamente, ele foi o único manifestante autorizado pela polícia de São Paulo. Ele nunca foi incomodado. Uma vez, levaram ele para uma delegacia só para dar manchete. Saiu 15 minutos depois, se sentindo o próprio Marighella. Então, é muito estranho. Se apertar aí, você vai ver que o negócio é bem... Eu fui apresentado a ele em Salvador, no Hotel Fiesta Convention Center, se não me engano, o nome é esse aí. Lá em Salvador, eu estava tomando café da manhã com o Roberto Requião, e foi num evento da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que eu tinha sido convidado para participar. E o Boulos chegou lá, eu estava conversando com o Requião sobre política europeia, e estava falando sobre a Alemanha, naquela oportunidade. Ele chegou, e parecia que eu e o Requião estávamos falando árabe, porque ele não conseguia acompanhar metade assim, do raciocínio. Eu fiquei constrangido, tive que mudar de assunto, porque eu e o Requião uma conversa super profunda sobre a questão naquela oportunidade da política alemã, a relação da Alemanha, a relação secreta da Alemanha com a Rússia, que é o maior comprador de veículos da Alemanha, né? É a Rússia. Então, isso aí é que movimenta essa relação, é a grana. Né? O Putin foi chefe do serviço de inteligência da Rússia na Alemanha, então existe aí uma coisa muito mais profunda do que o que os jornais permitem publicar. E estávamos falando sobre isso, sobre o papel de Angela Merkel na defesa dos interesses dos alemães, etc. E eu vi ali um Boulos totalmente distante de um debate. Assim, eu fiquei altamente constrangido. E a gente mudou de assunto para bolo, falar sobre o bolo que a gente estava comendo lá e tal, que era de chocolate, o outro lá, aqueles bolos gostosos que tem nos hotéis, né? Então, é isso aí que é ele, um fruto da Folha de São Paulo, com autorização da Polícia Militar daquele estado. Não vai passar disso, certo? O resto é propaganda. Estamos lascados em termos de qualidade de esquerda, né? Estamos muito mal representados, assim, uma coisa absurda o que está acontecendo, chamar de esquerda qualquer cidadão que passe na esquina com camisa vermelha é guerreiro. O cara vira guerreiro. O cara já tem até, daqui a pouco, avatar no Facebook do cara. Passou de camisa vermelha, vira avatar. É uma coisa assim, eu não estou mais suportando esse tipo de coisa. Eu vi um avatar, na época da campanha do Haddad, que a vice dele era Manuela. Era assim, lute como uma Manu. Eu desafio você que está me assistindo aqui a mostrar uma luta de verdade, do verdadeiro sentido dessa expressão luta, como ela é usada no campo à esquerda da política. Não existe, minha gente, não banalizem essas coisas. Vocês ficam dizendo que os bolsonaristas banalizaram os símbolos e se apoderaram dele. Vocês banalizaram as nossas referências. Vocês banalizaram. Lute como uma Manu significa o quê? Lute como uma Manu. Arrume o Zé Cardoso como amante. Porra. É complicado, viu, Rubio? Que isso é até uma questão pessoal, assim, sabe? Mas, assim... É uma luta. É uma luta. E na época que consta, ele era casado, então é uma luta. Então, se você era namorada de um cara casado, então lute pelo Zé Cardoso. É uma luta. Então, esse Zé Cardoso merece um programa só para ele, assim, sabe? Merece um programa só para ele. O bom é que depois do programa a gente pudesse levar ele para a Sibéria, né? Exatamente. Esse rapaz aí, ele realmente conseguiu fazer o Brasil ser, assim, ele foi muito útil na construção desse Brasil que hoje nós estamos tentando entender, não é? A destruição é um rompimento, né? A destruição do país que a gente conhecia, e ele dá o tom e a cara da nova república, né? A nova república, que é uma entrega total, uma traição a mim, a você, a todo mundo
que sempre teve partidos tidos e havidos como progressistas, sempre no entorno do... Eu não era petista, eu era ligado à Brizola, mas sempre no entorno da esquerda, achando aquilo progressista, e essas pessoas aparecem e rompem. Começa de forma branda com o FHC, que nunca foi uma esquerda confiável, mas se considerava de esquerda, e aí vem e vai caminhando, até a gente chegar nesse quadro que aí está. Hoje, Bolsonaro é apenas a continuação do projeto neoliberal instaurado por Dilma em 2015 e sistematicamente mantido. O programa de hoje é o mesmo de Joaquim Levy, é a entrega total. Quem começou a entregar a plataforma da Petrobras, Campos, e sucatear a empresa e pagar milhões a seus diretores foi exatamente o governo de Dilma Rousseff. Começa com temos Lula aí nos investimentos e depois a entrega total. Temos aí o recente debate do Roberto Requião, que eu cito muito ele, porque eu gosto muito dele, viu? E não concordo, eu já falei isso a ele, eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu gosto muito, ele é muito bom. Ele é muito bom como político, porque ele defende um debate interessante, muito bom de debater mesmo. Mas ele falou aí naquela página 171, que tem aí no Brasil, do Daniel Dantas, que quem tinha feito a entrega do pré-sal tinha sido a Dilma. E, rapaz, partiram com 1000 pedras para cima dele. Você precisava ver, foi deselegante, assim, como é que convidam uma pessoa para uma entrevista e tentam desacreditá-la porque falou a verdade que não era interessante para os interesses editores bossiais, né? O editorial do Bosso, não é? Da página. Os interesses comezinhos da turma, né? Rapaz, é uma coisa impressionante. Aí o Requião falou uma coisa sensacional, que foi assim, na entrevista mesmo. Olha, eu não estou aqui fazendo conjectura, não. Eu estou narrando uma coisa que eu testemunhei. Ou seja, ele era senador da República, fé pública, né? Narrou aquilo e estava... A pessoa, ao invés de agradecer pela informação, não, quis dizer que ele estava mentindo. Então, é essa a imprensa que critica, que finge criticar a Globo. Eu fui interpelado no meu Facebook pelo Paulo Pimenta, porque eu simplesmente cheguei quando ele foi entrevistar quando aquele advogado, esqueci o nome dele agora, que está lá Tacla Duran. O Tacla Duran, quando foi entrevistar ele e o Vadir Damus, ele simplesmente acua o cara no canto e começa a agredir o cara. O cara logo, o cara é um advogado, malandro, fala assim, eu vou me fechar aqui. O cara estava como convidado, não tinha obrigação de falar a verdade, nada, que é uma diferença muito grande para as pessoas que são leigas. Então é o seguinte, ele estava ali como depoente, por livre e espontâneo, ele estava sendo entrevistado. Mas onde está o seu dinheiro? O seu dinheiro está onde? Isso. Ele, de livre arbítrio, começou, ao invés de sacar o que o cara tinha de melhor para ajudar, entre aspas, o Lula na época, né? O que para ajudar o Lula, ele simplesmente começa a bater no cara. Eu perguntei qual era o jogo dele, o que ele estava querendo com aquilo. Ele veio na minha página, recebeu o tratamento que eu dedico a esse tipo de pessoa, né? E logo depois a minha página caiu. Pois é. Mas para a turma que consegue ganhar na loteria, você quer o quê? Os caras conseguem ganhar na loteria? Olha, vocês não me pediram nenhum tipo de conselho, mas eu vou dar uma dica aqui a vocês, antes de sair, tá? Eu trabalho com comunicação há muitos anos. Para que o trabalho de vocês ganhe cada vez mais reconhecimento, não incorram no erro de convidar político nenhum para participar do programa. Quando isso acontece, você fica amarrado. Sabe por quê? Porque você, para ter outro político, você tem que se submeter a determinados jogos de interesse. Quando você fica preso a uma agenda que não é sua, você perdeu a sua autonomia. Então,
No dia que vocês cansarem de me convidar, porque eu estou falando coisas que vocês não querem ou vocês discordam tanto que eu sou insuportavelmente péssima companhia, vocês vão ter liberdade de me dizer isso. Agora, quando começam a convidar político para, porque ele é famoso, porque ele só é isso, ele só é famoso e é seguido certamente nas redes sociais por um bando de zumbi que vive à espera de um herói e que não consegue criticar, mesmo que o erro esteja saltando aos olhos. É por isso que a gente não tem debate. É por isso que a gente está tendo um debate aqui. Porque a gente pode falar mal de quem tem defeito, a gente pode elogiar quem tem virtude. É assim que a gente constrói. O resto, Rubem, é tudo tentar ser uma pequena Globo. E não vai conseguir. Certo? Então, multiplique essas moscas que pousam nas sopas, como você tem procurado fazer. Eu não conhecia bem o Diogo, passei a conhecer o Diogo recentemente, acompanhando aqui o portal e outras coisas que ele publica. Não conhecia, pessoa de inteligência assim, admirável. Né? O Felipe Quintas eu não conhecia, passei a conhecer a partir do Rubem e do Cláudio. Então, eu quero conhecer essas pessoas que pensam, que provocam um debate sem essa idolatria louca. Sabe o que é que vai acontecer? Olha, Rubem, é tanta coisa para falar que dá vontade de ficar aqui até amanhã mesmo. Você vai recordar que a ditadura... Mas não tem problema, não. Você pode voltar semana que vem, pode voltar quando quiser. E outra coisa, volta com a brecha na agenda, não precisa ter dia fixo, horário fixo, não tem problema, não. Tá? O dia que você tiver uma vaga na agenda, fala assim, olha só, quarta-feira eu estou de bobeira, terça-feira eu estou de bobeira, não tem problema. Vou avisar com antecedência. Dá um dia de antecedência para a gente fazer na chamada no dia anterior. Porque a gente vai manter esse espaço aqui de terça a sexta. Maravilha. Só queria lhe falar o seguinte aqui. Ó. Na ditadura dos anos 60 e 70, algumas figuras com ameaça zero ao regime foram convidadas a sair do país, não é? Para que elas voltassem depois como heroínas e pudessem fazer do debate isso que a gente está vendo hoje. Aí eu vou citar aqui alguns nomes, e por ser baiano, vou muito tranquilo para falar. Caetano Veloso. A maior ameaça que Caetano Veloso foi para a ditadura, para ter que ir para o exílio, foi ter feito a música Eu Sou Filho da Chiquita Bacana. Assim, eu acho que essa música é uma bomba nuclear. Não é? É uma bomba nuclear essa música, porque realmente é um perigo. Né? Então ele tinha que ser expulso porque ele fez Eu Sou a Filha da Chiquita Bacana. Pronto. Atualmente eu estou vendo aí, olha, eu vou falar aqui, eu tenho o maior respeito pela pessoa, porque sempre me tratou de uma maneira muito cordial e enviou os livros quando escreveu e publicou, Márcia Tiburi. Mas ela, como escritora, como uma pensadora, eu discuti algumas ideias e tudo, e convidei para um evento em Amsterdã e etc., que eu reuni brasileiros para discutir o Brasil, que era para discutir o petróleo e evitar a prisão de Lula, e acabou virando o debate identitário, para variar, né? Viu? Para variar. Então, qual é a razão para Jean Willis fugir do Brasil porque está sendo perseguido? Eu não vou falar sério. Não há, não é? Não há. E olha que ele é até meu conterrâneo, nasceu lá na mesma cidade que eu, Alagoinhas, lá na Bahia. Ele foi perseguido, o Jean Willis foi perseguido pela progressão geométrica inversa. Ele se elegeu com uma sumidade, depois se elegeu pelas sobras e ele sabia que na outra eleição ele não voltava. Né? Então, achou muito melhor conversar com alguém que o sucedia e, por um encanto, o cara que é marido ou mulher, eu não sei como... Eu juro, eu não sei como funciona isso. Essa história de marido, de mulher, entre pessoas do mesmo sexo. Porque quando eu vejo um casal hétero, é fácil. Aquela ali é a mulher, aquele ali é o marido. Agora, quando eu vejo duas pessoas do mesmo sexo, se ninguém me explicar o que é, eu fico perdido. Então, um suplente aí que era marido ou mulher ou esposa de um grande de um jornalista grande, não é um grande jornalista, né? De um jornalista grande, um apaniguado aí,
ficou com a cadeira dele. E ele foi embora num alto exílio, largou todas as benesses, porque, segundo constava na sua denúncia, a família Bolsonaro iria matar todos os deputados, né? Todos os deputados, todos os opositores, e estou eu e todo mundo que fala mal do Bolsonaro, que critica o Bolsonaro, aqui vivo e gozando de ótima saúde. Só não temos saúde financeira, né? Porque o Bolsonaro acabou com ela. Mas o resto está todo mundo gozando, inclusive até a segurança pública no Brasil melhorou com o Bolsonaro, por mais que a New Left queira falar o contrário. Até a segurança pública deu uma melhoradinha, né? Então, dá para entender muito bem essas figuras. O esposo dela também se autoexilou com salário de magistrado, tá? Salário integral, se aposentou precocemente e também está na mesma linha, né? São essas pessoas que são os exilados de hoje. Pois é, o Chico acabou saindo aí, não teve tempo para despedida, mas é isso. Então, mas o Chico é de casa, não tem problema não. Então, tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, essas pessoas não têm razão nenhuma para que sejam exiladas, certo? Não tem. E vão voltar depois e serão os novos heróis com pautas totalmente identitárias, que vai ser um problema. Vai ser um problema porque só vai retroalimentar esse ódio que foi plantado, e é real, esse ódio é um ódio real, esse ódio, essa dificuldade da sociedade hoje se entender, ela foi sistematizadamente criada, né? Foi uma situação que, para ser revertida, vai depender muito de esforço e de um verdadeiro líder político que bata firme na mesa e comece a dispensar esses debates secundários para falar sobre coisas reais. Não tô vendo, sério mesmo, não sei se vocês conseguem enxergar alguém com esse perfil hoje no Brasil. Eu não consigo enxergar, certo? Porque não é fingindo que, eu vou conciliar. Eu esqueci, porque o Diogo tinha dito que eu tinha que comentar sobre o discurso de Lula. Eu tinha notado uma coisa aqui, que antes de sair eu preciso comentar, tá? Porque Lula deu uma carteirada em todo mundo naquele discurso, e eu acho que ele não deveria ter ousado fazer aquilo. Ele ousou dar uma aula de política dizendo que vocês ficam falando que não deve coligar com esse, com aquele, mas política, minha gente, política não é assim, não. Você tem que conversar com todo mundo mesmo, você tem que se submeter. Ele não usou essa palavra, mas enfim, ele justificou ali a tal da conciliação. Então, aproveitando essa aula que ele deu de política, não é? Eu quero dizer o seguinte: o nome disso é acordo sindical, certo? O nome disso não é gestão pública. O interesse público e o interesse do povo, esses interesses devem estar acima de qualquer outro interesse menor. Porque qualquer outra coisa fora da soberania nacional ou popular, Lula, é disputa por cargo, é disputa pelo poder do baixo clero, é aquela coisa do gabinete que vocês acostumaram a alimentar com migalhas. Eu discordo de você, e por isso que só enxergo no Brasil uma solução se houver um dia uma revolução popular. Isso não vai acontecer, pelo menos nos próximos 100 anos, porque as mentes, corações e cabeças estão mais preocupadas em debater o Big Brother do que os problemas do Brasil. Então, me despeço com esse sentimento de que vou gastar muita saliva quando for convidado, quando combinarmos outras lives. Vai ser um prazer estar aqui. E realmente é um prazer, viu, Rubem? Realmente é um prazer. Não estou falando aqui da boca para fora. Nunca tive a obrigação de concordar com você, e você sempre me deixou à vontade nas nossas conversas para discordar, para você expor o seu pensamento e eu o meu, sem esse tipo de eu sou o dono da verdade, eu ganhei uma disputa. Não. Eu exponho, você expõe seu pensamento, e como o Diogo colocou, o importante é buscar as convergências lá na frente. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que traçar o modelo do que é certo e do que é errado, nem você. Não é? E foi isso que essa carteirada aqui do Lula tentou passar na minha percepção
de observador distante. Ah, porque política não é isso que vocês estão dizendo. Quer dizer, ele é que sabe o que é política. Ele é que sabe o que é política. Me poupe, né, velho? Fale sério. Como é que você bota a Dilma como sua sucessora e você quer me dar aula do que é que deve ser e o que é que não deve? Não é? Vocês fazem a propaganda toda. O locutor, inclusive, é um dos melhores do Brasil. Eu lembro como se fosse hoje a propaganda. Como é o nome dele? É da Band também, eu acho que é Mazan o sobrenome dele. Né? O pré-sal do Brasil. Não sei se você lembra dessa propaganda, que era uma coisa assim bem profunda, meu, mas lembrava aquelas propagandas assim históricas de quem acompanha a propaganda e tal, como eu. Né? E depois a mulher faz um acordo com Jucá e Serra, dá uma canetada, meu irmão, e acaba tudo aquilo que foi prometido. Como é que Lula não é culpa disso? Ele é culpa, porque ele também indicou Dilma. Ele indicou Dilma, minha gente. Uma pessoa que indicou Dilma para ser presidente da República deve muito ao Brasil. O Brasil pode dever muita coisa a Lula? Claro que sim. Claro. Ele foi... Mas também ser sucessor de Fernando Henrique não é? É fácil pra cacete. Vamos ser honestos. Não é? Até eu, sucessor de Fernando Henrique é fácil. Qualquer coisa que você faz, você fez 100%. O cara não fazia nada. Então, agora, o cara bota o Dilma para substituí-lo e quer depois dizer a política é assim, eu vou ensinar a você como é que faz, não vem com esse papo, não. Acabou esse monopólio, acabou aquela coisa de prometer eu acredito, não é? Porque a credibilidade foi para o chão quando você promete que vai segurar o pré-sal e não segura, quando você promete que vai garantir o dinheiro da educação e não garante, quando você garante, você vai falar das liberdades e você sanciona a lei que hoje está criticando, mas que foi sancionada por vocês. Então, isso tudo é documento que está escrito e que ninguém vai apagar. Não é? Então, eu termino a minha participação como eu comecei, fazendo as perguntas. Quem criou a Lava Jato? Quem sancionou a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor, não é? E quem entregou o pré-sal? Respondendo essa pergunta, vocês entendam que a gente não tem oposição, não tem esquerda, está todo mundo defendendo os interesses, como o Rubem falou, dos bancos, e a situação está muito difícil, porque o recomeço sem uma liderança política comprometida com o verdadeiro sofrimento e necessidade do povo, ela não vai surgir.